Pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho do aprofundamento curricular do novo ensino médio, dos itinerários formativos para 2022. Vou falar do Se Liga na Mídia. Se Liga na Mídia é um conjunto de aprofundamentos curriculares que vão conter componentes para que o estudante, percorra pelo universo das linguagens. Então, a gente utiliza de diferentes linguagens, para interagir com o nosso mundo. Mas é importante a gente conhecer como falar, para quem falar, para que falar, e é nisso que vai trabalhar esse aprofundamento curricular, tá? É um aprofundamento que engloba as áreas de linguagem. Então, nós temos 6 unidades curriculares, cada uma com uma temática, ok? E cada uma delas também com os seus componentes. Vamos lá falar um pouquinho das unidades curriculares. A primeira unidade curricular se chama Tá na Mídia, Tá no Mundo. Então, ela vai promover estudos, análise e produção de questões jornalísticas midiáticas atuais. Os componentes que integram essa unidade curricular é o componente de laboratório de produção jornalística com 2 aulas semanais, onde os estudantes terão aulas com professores de língua portuguesa, inglês ou arte, e vai trabalhar o planejamento, produção e edição de textos orais, escritos, multissemióticos do campo jornalístico midiático, reportagem audiovisual, podcasts, réplica, posicionamentos, visões de mundos e ideologias veiculadas por textos, que circulam no campo jornalístico midiático. O componente 2, ainda dentro da unidade curricular 1, trabalha com o Observatório da Imprensa Internacional. Então, vocês vão estudar, investigar, analisar blogs, vlogs, sites de notícias internacionais, tá ok? Leitura e compreensão de textos orais, escritos, com diferentes formas de linguagem, mas com foco nessa imprensa internacional. O componente 3 se chama Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas e Experimentações. Conta com 3 aulas semanais. Eu não lembro se eu falei do anterior, tá? Mas o componente anterior, o componente 2, conta com 2 aulas semanais. Então, o componente 3, com 3 aulas semanais, que é Jornalismo e Inclusão nos Esportes, faz pesquisa e análise de fatores determinantes na cobertura jornalística esportiva no Brasil e no mundo, tá bom? Os professores que podem ministrar essa disciplina são os professores exclusivamente de educação física. O componente 4 chama-se Criação e Comunicação Publicitária, com 3 aulas semanais. Será ministrado pelo professor de arte, língua portuguesa ou inglês, e ele vai tratar de pesquisa e análise sobre a comunicação visual, seleção e mobilização de recursos criativos, tá ok? Música, dança, performance. Como a gente sempre fala, diferentes formas de linguagem. Quando a gente fala de linguagem, pensamos geralmente na oral e na escrita. Mas existe a linguagem corporal também, a midiática. Então, são diferentes formas de linguagem. Encerramos a unidade curricular 1, certo? Com seus 4 componentes. E agora a gente vai falar da unidade curricular 2. O nome dessa unidade é Muito Além das Palavras. Então, ele vai tratar ali como que a gente coloca as nossas leituras em diálogo com a crítica literária, como produz essa crítica, como é representado o nosso corpo, a forma do nosso corpo nas produções culturais, como os filmes, músicas, poemas, contos, romances. Ele vai ser composto também por 4 componentes,
sendo que o primeiro componente, chamado Crítica e Literatura em Ação, vai ter 2 aulas semanais, poderá ser ministrado pelo professor de língua portuguesa, inglês ou arte, e ele vai tratar ali da apreciação, tá, de textos e produções artísticas culturais que circulam no campo artístico literário. Vocês vão trabalhar também com a questão da crítica literária, literatura brasileira, planejamento, produção e edição de textos, semióticos, resenhas críticas, podcasts, vídeos, avaliações, resumos e etc. O componente 2 chama Clube de Estudos das Representações Culturais, também composto por 2 aulas semanais. Os professores que podem ministrar esse componente são os professores de língua inglesa, português ou arte. Ele vai trabalhar também com essa análise de diferentes aspectos éticos, estéticos, políticos em textos e produções artísticas e culturais que circulam nesse campo artístico literário. O componente 3 chama Luta como Prática Cultural. Ele vai ser ministrado pelo professor de Educação Física exclusivamente, com 3 aulas semanais. Nesse componente, vocês vão pesquisar a influência de diferentes matrizes culturais nas lutas que são praticadas no Brasil. Então, análise e compreensão dessas práticas, o autoconhecimento, o combate a preconceitos e estereótipos, a apresentação também de performances coletivas e individuais de lutas. E o componente 4 lida com a estética do corpo. É esse nome do componente, a estética do corpo. 3 aulas semanais ministradas pelo professor de arte, língua portuguesa ou inglês. E ele vai trabalhar com a identificação na dança e a sua atuação social, política, artística, cultural, o reconhecimento das manifestações artísticas e culturais, experimentação e fruição de práticas corporais, vivência sobre obras e eventos e produção individual e coletiva de coreografias. Com esse componente, nós encerramos a unidade curricular 2. A ideia é que cada unidade curricular, conforme a orientação que nós temos até o momento, elas vão ser cursadas em semestres. Então, segunda série do ensino médio, vai ter no primeiro semestre a unidade curricular 1, composta por 4 componentes, e no segundo semestre a unidade curricular 2, composta por mais 4 componentes. Quando vocês chegarem em 2023 na terceira série do ensino médio, dobra. Ou seja, em vez de apenas 2 unidades curriculares no ano, vocês terão 4, sendo 2 unidades cursadas no primeiro semestre e as outras 2 no segundo semestre. Existe uma previsão que as escolas PEI, que é do Programa Ensino Integral, contem já na segunda série com uma unidade curricular a mais. E quando chegam lá na terceira série, outra unidade curricular a mais. Mas isso a gente está aguardando informações de como vai funcionar. Porém, escolher o itinerário aprofundamento curricular, se liga na mídia, mesmo que tenha uma unidade curricular a mais, componentes a mais, eles vão estar relacionados com essas diferentes formas de linguagem, tá bom? Agora vamos partir para a unidade curricular 3, que é protagonismo na ponta dos dedos. Então, ele vai começar a desenvolver nos estudantes essa capacidade escritora já, tá bom? Escritora de diferentes meios midiáticos, né? Diferentes formas de linguagem. Então, vamos lá. Componente 1. Componente 1 se chama Jovens Escritores na Rede. Conta com 4 aulas semanais e pode ser ministrada pelo professor de língua portuguesa, inglês ou arte. Nesse componente curricular, vocês vão aprender, né,
o planejamento, a produção, a edição dos textos orais, escritos, multissemióticos, do campo tanto jornalístico como midiático, artístico, literário, e o uso adequado de ferramentas de apoio a essas apresentações, tanto escritas quanto orais. Componente 2. Observatório de redes sociais, composta por 2 aulas semanais, podendo ser ministrada pelo professor de língua inglesa, língua portuguesa ou arte. Então, vai ser uma investigação e análise de atos de linguagem em redes sociais e ambientes digitais. Vocês vão ter o planejamento, a produção, a edição desses textos orais, escritos, a discussão de artigos, de questões argumentativas, compreensão geral específica de textos, tá bom? E também a parte ali de análise e produção de discursos nas diversas linguagens. Postagem em rede social, stories, grupos, compartilhamento e manipulação de informações, etc. O componente 3 lida com esportes radicais nas redes sociais, com 2 aulas semanais. Esse componente só pode ser ministrado pelo professor de educação física. Então, nessas aulas semanais, vocês vão aprender sobre pesquisa e análise de práticas corporais de aventura que se fazem presente nas culturas juvenis, as mídias pelas quais circulam, produção e divulgação de conteúdos, tá? Para redes sociais. Quando chegamos no componente 4, são experimentações fotográficas, com 2 aulas semanais, podendo ser ministrado pelo professor de arte, língua portuguesa ou inglês. Nesse componente, vocês vão trabalhar a investigação e identificação da fotografia contemporânea nos diferentes campos de atuação. Então, vocês vão ter um reconhecimento e aplicação de elementos da linguagem fotográfica, a iluminação, o cenário, figurino, a estética visual, né? E essa criação toda de ideias fotográficas. Partimos para a unidade curricular 4. Unidade curricular 4 chama-se Linguagens, Câmera e Ação. Ela vai contar com um componente chamado Adaptações Literárias na Rede, com 4 aulas semanais, podendo ser ministrada pelo professor de português, inglês ou arte, onde vocês vão trabalhar com sinopses, fanfics, roteiros, storyboards, pautas, adaptações, sketch, gifs, memes, essas diferentes formas literárias, adaptações literárias que ocorrem dentro da rede. Componente 2. Narrativa nos jogos eletrônicos. Trabalha em 2 aulas semanais com os professores de língua portuguesa, inglês ou arte. Nele vocês vão trabalhar também com enredo, narrativa, perfil, design de personagem, ambientação, cenário para produção e edição de textos orais, escritos ou multissemióticos. Quando chegamos no componente 3, trabalharemos com a prática corporal no universo audiovisual. Vamos contar com 2 aulas semanais, sendo ministradas exclusivamente pelo professor de educação física. Nesse componente, vocês vão estudar os movimentos corporais que se manifestam em diferentes gêneros de dança. Então, vocês vão ter experimentação dessas práticas e a fruição de danças no cinema, videoclipe, em produções audiovisuais, produção e compartilhamento de movimentos coreográficos, danças em diferentes mídias. O componente 4 trabalha com projeto cinematográfico, com 2 aulas semanais. Os professores que poderão ministrar é o professor de arte, língua portuguesa ou língua inglesa. Vocês vão trabalhar com pesquisa, análise, produção de roteiros e cenas, né? Não é um projeto cinematográfico? Então, vocês vão ter essa experimentação e fruição de produções audiovisuais, organização e compartilhamento de projetos que sejam audiovisuais. Daí, nós partimos para a unidade curricular 5. Ela conta com o componente 1, chamado Observatório de Marketing,
com 4 aulas semanais, podendo ser ministradas pelo professor de língua portuguesa, inglês ou arte. Nesse componente, vocês vão trabalhar com a questão de análise, investigação, produção, edição de textos de gêneros discursivos contemporâneos de campanhas publicitárias e anúncios, como advertising e advergame, dentre outros, e o impacto dessas práticas no consumo. Puxando o gancho com o componente 1, nós vamos para o componente 2, cultura de consumo, com 2 aulas semanais, podendo ser ministradas pelo professor de inglês, português ou arte. Aqui, vocês vão fazer análise e compreensão dos discursos produzidos por sujeitos e instituições de diferentes gêneros no campo de atuação da vida pública. Vocês vão trabalhar com esses diferentes veículos que são voltados para a comunicação e publicidade, tá bom? No componente 3, continuamos trabalhando com marketing, dessa vez o marketing esportivo, com 2 aulas semanais, podendo ser ministrado exclusivamente pelo professor de educação física. Nesse componente, vocês vão ter análise das influências do marketing no consumo de produtos e acessórios esportivos, direcionado para o público juvenil. Então, assim, vocês percebem que vocês, nessa unidade curricular, vocês estão trabalhando com a parte mesmo de marketing e como isso pode impactar no consumo. Quando chega no componente 4, vocês vão ter efeitos, trilhas e estratégias sonoras, com 2 aulas semanais, que podem ser ministradas pelo professor de arte, língua portuguesa ou inglês. Vocês vão ter a análise, reflexão e criação de jingles, campanhas publicitárias, comerciais. Então lá a gente trabalhou marketing, o que o marketing impacta no consumo, a questão do marketing esportivo e também como é importante também essas estratégias sonoras. Aquele jingle que pega a gente e você, quando vai ver, está querendo consumir aquele produto justamente por essa estratégia de marketing. Partimos para a última unidade curricular do Se Liga na Mídia. O nome dessa unidade curricular é Se Liga na Visão. Ele vai contar com o componente 1, que é a oficina de textos, perfis pessoais e profissionais, com 4 aulas semanais, podendo ser ministrada pelo professor de português, inglês ou arte. Ele vai trabalhar com o quê? Com a produção e edição de currículo, perfil profissional, solicitação, para diferentes campos, da jornalístico-midiático, tanto da vida pública quanto da vida pessoal. No componente 2, trabalha o workshop de práticas bilíngues. Conta com 2 aulas semanais, podendo ser ministradas pelo professor de inglês, português ou arte. Nesse componente, vocês vão trabalhar com a questão de legenda, tradução simultânea, tradução literária, o ensino de idiomas, tá bom? Planejamento, produção e edição de textos, voltados para as práticas relacionadas à carreira da área de idiomas, certo? No componente 3, lazer, esporte e trabalho, com 2 aulas semanais, podendo ser ministrado exclusivamente pelo professor de educação física. Vocês vão trabalhar com a curadoria de informações de trabalhos voltados para a prática de esporte, lazer e ginástica. Então vão ter a parte ali de análise e experimentação de atividades relacionadas a esses campos. O componente 4 lida com a criatividade empreendedora, com 2 aulas semanais, podendo ser ministradas pelo professor de arte, português ou inglês. Vocês vão trabalhar com mapeamento de profissões no universo da arte e suas transformações na era digital, criação e produção visual, sonora, coreografias voltadas para essa parte da criatividade empreendedora. Uma feira de profissões, certo? Aqui nós encerramos, tá? O Se Liga na Mídia. A ideia é que ao final, desse aprofundamento curricular,
você desenvolva habilidades que ampliam seus conhecimentos na área de linguagem, contribuindo não só para o seu autoconhecimento, mas também para a continuidade dos seus estudos e suas vivências dentro ali do seu projeto de vida, considerando a sua formação integral. Então, essa vivência prática que vocês vão poder experimentar no aprofundamento permitirá que vocês aprendam a analisar de forma crítica e reflexiva os diferentes textos de mídias, imagens, vídeos, práticas corporais e etc. Além disso, ele desenvolve as habilidades de comunicação, podendo ali te dar um know-how para você trabalhar ali no campo jornalístico, publicitário, literário, né? Além das próprias práticas de linguagem corporal, ampliando essa possibilidade de interação no mundo e principalmente nesse mundo tão digital que temos agora. Espera-se também, né, que você esteja melhor preparado para o acesso ao ensino técnico ou superior, e as sugestões de cursos que estejam direcionados com esse aprofundamento curricular é licenciatura e bacharel em letra, arte, educação física, linguística, educomunicação, publicidade e propaganda, jornalismo, produção cultural, editorial, cinema, vídeo, comunicação em mídias digitais, influencer, turismo, biblioteconomia, museologia, e também como área relacionada diretamente ali no esporte e performance, né? Que pode ser técnico desportivo, lazer e recreação, ginástica laboral, reabilitação, personal trainer, árbitro de diversas modalidades esportivas e etc. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa explicação sobre o Se Liga na Mídia. Não tem como a gente fazer uma explicação mais rápida, porque são muitas informações e um acesso muito amplo a diferentes conhecimentos na área de linguagem. Obrigada.